Olá, olha nós aqui de novo. Bom, hoje a gente vai continuar sobre nosso assunto advérbios, né? Finalizar, na verdade. O que é que eu vou fazer hoje? Vou dar um resumozinho sobre tudo aquilo que a gente já falou para a gente finalizar o assunto advérbio, certo? Semana passada não tivemos vídeo, mas eu passei para vocês aí a questão de leituras, né? E essa semana a gente finaliza a questão de advérbios. Bom, na verdade a gente lembra aí o que é advérbios, né? Advérbio é aquela parte da gramática que cuida ou trata especificamente da qualidade ou das características. Na verdade, característica, né? Que dá qualidade são os adjetivos, né? Então, os meus advérbios eles são feitos a partir dos meus adjetivos, né? Como a gente já tem isso desde dos vídeos anteriores, que a gente já sabe. Bom, os advérbios em inglês exercem o papel de modificador dos verbos, dos adjetivos e de outros advérbios, a depender do sentido que as frases queiram transmitir. São classificados em advérbio de tempo, a gente já viu também, lugar, modo, dúvida, frequência, intensidade, entre outros, né? Então, como eu já disse, que nossos advérbios ele vai ser aquele tipo de palavrinha que vai caracterizar, né? Ou dar ao nosso sujeito uma forma. Vamos dizer que ele vai dar uma característica. O que é que aquela pessoa é? O que é que aquele não, que aquele substantivo é, né? É fraco, é forte, é pequeno, igual o professor aqui, é alto, sendo que isso são adjetivos, certo? Quando eu vou utilizar meus advérbios, ele vai dar características, né? Vagarosamente, vamos ter outra aqui vagarosamente, fast, né? Seria rapidamente, well, né? São características, são advérbios. Então isso são, ele vai estar dando características a meu substantivos, não é isso? Bom, uma das principais características do meu adjetivo é o uso do sufixo ly, como eu falei a vocês lá, né? Eu pego o meu advérbio, o meu adjetivo e transformo ele em advérbio. De que forma? Utilizando o meu ly lá no final. Ou seja, utilizando o meu sufixo. Bom, na composição dos advérbios em inglês, o adjetivo geralmente é ligado ao sufixo, que a língua portuguesa significa mente, como eu passei para vocês. É a nossa partículazinha lá, o ly em inglês, é a nossa partículazinha aqui em mente. Porém, essa regra não é aplicável em todos os tipos de advérbio, né? Nem todos os advérbios vai ter que utilizar o ly. E a gente sabe que para utilizar o ly tem lá nossas regrinhas, que a gente aprendeu no primeiro ou segundo vídeo, né? Como utilizá-lo e como colocá-lo em cada uma das nossas palavrazinhas, ok? As palavras late, tarde, fast, rápido e hard, muito ou duro, por exemplo, não possui o sufixo no final, pois suas estruturas adverbiais e adjetivas são as mesmas. Como eu falei para vocês, a gente viu essas questões, né? Alguns não utilizam se dá do sufixo ly para formar o advérbio, ok? Vamos ver alguns exemplos. Maria is a very fast swimmer. Maria swims very fast. Tanto uma como o outro está utilizando-se a forma base do advérbio, do adjetivo, certo? Só que um vai estar como adjetivo e o outro como
Um vai estar como adjetivo e outro como advérbio. Vamos lá ver qual está como adjetivo e qual está como advérbio. Quando eu falei aqui fast, veja, aí eu traduzi. Maria é uma nadadora muito rápida. Maria nada rapidamente. Vamos dizer assim. Maria nada muito rápido. Qual dessas está dando qualidade a Maria e qual dessas está dando característica a Maria, né? Então vamos lá. Percebe-se que o adjetivo das duas orações é o mesmo, fast. No entanto, atua de formas distintas. No primeiro caso, qualifica o sujeito da oração, ou seja, comporta-se como adjetivo. Já na segunda, equivale-se ao modo como a ação é realizada, né? Então, quando a ação é realizada rapidamente, certo? Então, nesse caso, a primeira é caso é o sujeito da oração, ou seja, comporta-se como adjetivo. Então, a primeira é adjetivo e a segunda é um advérbio, ok? Bom. Outra palavrazinha que não recebe o ly é a nossa palavra good. É utilizada apenas como adjetivo e seu substituto adverbial é o well. Ou seja, quando você vai fazer sua frasezinha aí, tipo, botar ele no adjetivo, você vai usar good. Quando você vai utilizar sua frase colocando como advérbio, você vai usar well. Vamos lá. Julia did a good job. Julia fez um bom trabalho. Julia didn't the job well. Julia não fez um bom trabalho. Ou não fez bem o trabalho, certo? Bom, além dessas exceções, nem todos os adjetivos terminados pelo sufixo são advérbios. Alguns permanecem como adjetivos. São eles. Vamos lá, vamos entender. Como foi que a gente falou sobre a questão do meu mente, né? Aquela terminaçãozinha lá. Quando eu uso o sufixo ly. Usou o ly, eu já vou traduzir como mente. Então, nesse caso aqui ficava idosamente, né? Amigavelmente, animadamente, solitariamente, amavelmente, bobamente. Não soa muito bem, né? Então, tem que prestar atenção a alguns adjetivos, certo? Com o sufixo ly que não serão advérbios, certo? Eles permanecerão. Algumas dessas exceções têm como os adjetivos terminados com o sufixo ly. Alguns permanecem como adjetivo, ou seja, você não vai traduzi-lo como usando mente, vai permanecer como adjetivo. Terminou com ly, aqui é um advérbio, mas quando você traduz a frase, ele não dá sentido você utilizá-lo ele como advérbio. Então ele permanece como adjetivo. Certo? Vamos lá, vamos entender um pouquinho. Idosamente. Não dá muito. Não soa muito bem. Então ele é um advérbio, porque terminou em ly, mas na minha tradução, ou seja, ele vai permanecer um adjetivo, certo? Deu para entender? Bom, classificação dos advérbios. Confira a seguir os tipos de advérbio em inglês, bem como suas características. Bom, a gente já viu lá, né? Tempo, lugar, modo, o que tem mais? Modo, maneira, tudo isso são nossos advérbios, estão classificados, certo? Bom, o primeiro é o modo, manner. Os advérbios de modo destacam como os sujeitos caracterizam as ações. Normalmente são formados pelos adjetivos terminados com o sufixo ly. Fabiana waited patiently. Fabiana esperou pacientemente. Felipe ran
quickly. Felipe corre rapidamente, certo? Então, veja que eu utilizei o ly no final e é uma das características dos meus adjetivos de modo, ok? Aí aparece aqui outros advérbios também. Alguns deles, certo? Com as terminações mente. E apareceu dois outros que não tem a terminação, que é o fast, né? E o good, certo? Ele não tem a terminação ly, mas você vai usar lá na mesma forma, na base dele de como adjetivo. E será empregado na frase e na tradução entende-se como advérbio, certo? Ou seja, ele são as exceções que a gente já viu que aparece sem o uso do ly, mas que vai ter a tradução como se fosse o nosso sufixo ly, nosso mente, ok? Outro é o advérbio de lugar, place. Esse tipo de advérbio indica onde a ação ocorreu. Se a gente está falando de lugar, a gente já está falando de onde aquilo ocorreu, né? É um lugar fulano, em Aracaju. Então foi ali que aconteceu. Então eu estou falando de lugar. Eles podem ser representados pelas expressões above, acima, anywhere, em qualquer parte, around, em redor, below, abaixo, somewhere, algum lugar, left, esquerda, here, aqui, there, anywhere, downstairs, everywhere, certo? E etc. Todas aquelas palavrinhas que indiquem lugar, ele está incluso dentro do nosso advérbio de lugar, certo? Elson looked around, but he couldn't see the bus. Ou seja, Elson olhou em volta, mas não conseguiu ver o ônibus. Então aí apareceu o nosso advérbio de lugar. They live in Salvador. Eles vivem em Salvador. Então apareceu mais um advérbiozinho de lugar. In, não é isso? Bom, o outro é o advérbio de tempo, ou time. Né? Os advérbios de tempo indicam quando a ação aconteceu. I go to work 5 times a week. Eu vou ao trabalho 5 vezes por semana. We are going to travel next month. Certo? Então, abaixo existem outros tipos de advérbio de tempo. Already, always, early, formerly, today, last week, tomorrow, yesterday, certo? Existem outros, podem existir, mas são os mais utilizados, são esses daqui, entendeu? Então, prestem atenção a cada um. Tempo, lugar, modo. E agora vem o advérbio de frequência. Frequency. Apontam com frequência determinada ação que tem sido efetuada, ou seja, corresponde à ideia de repetição, ou seja, aquilo que você faz com frequência. Você frequentemente vai à escola, então aquilo é frequente, certo? Eles são separados em advérbio de frequência definida: everyday, daily, monthly, yearly e etc. Ou indefinida: always, sometimes, rarely e etc. Certo? She always cook lunch. Ela sempre cozinha o almoço, né? Sometimes we watch movies together. Às vezes nós assistimos filmes juntos. Então esses são advérbios de frequências que indica quantidade, indica quantas vezes você faz aquilo, ou com qual frequência você faz aquilo. Os advérbios de frequência indefinida são colocados depois do verbo to be, ou antes dos verbos demais, ou dos demais verbos, ou seja, são colocados depois dos verbos to be e antes dos demais verbos. A palavra sometimes é o único que não obedece esta regra, pois pode aparecer antes e depois do verbo to be e outros verbos regulares e irregulares. Então, essa é uma observação.
Para que eu possa fazer minhas frases utilizando verbos de frequência, certo? Minhas palavrinhas vai aparecer sempre depois do verbo to be e antes de qualquer outro verbo. Porém, a palavrinha sometimes não utiliza essa regra, certo? Bom, intensidade. Com a monoclação já sugere, né? Utilizando-se da monoclatura, a intensidade, intensificar, né? Os advérbios dessa categoria destacam a intensidade da ação ou de uma qualidade. Eles são representados por completely, completamente, absolutely, certo? Enough. Veja que as palavras tipo, quando eu falo completamente, isso quer dizer que já basta, é o suficiente. Então, por isso que ele diz que são palavras que destacam, que dá intensidade da ação, certo? Qual outra palavrazinha? Absolutamente. Enough, bastante. Né? Então, são palavras que dá a entender que já é o suficiente, né? Então, quando eu digo que estou usando intensidade, eu estou utilizando palavras que caracteriza-se como o máximo, certo? Ou simplesmente aquela palavra tipo que, vamos dizer que tipo dá o melhor sentido para a frase. Tipo, se eu tô bastante, se eu enchi meu vaso completamente, eu enchi tipo até a tampa do vaso, então tá cheio completamente, ok? Vamos lá. I really don't believe in Carlos. Eu realmente não acredito em Carlos. Então não tem para onde correr. Não acredito e pronto. Então eu desacredito totalmente em Carlos. João, kind of like this place. João meio que gosta desse lugar. Não tem uma... Não gosta completamente, na verdade, aí, né? Então, bom. A gente também falou sobre a questão das posições dos advérbios, né? Não sei se vocês lembram, mas eu passei sobre essa questão nos outros slides. Como vimos, os advérbios servem para modificar os verbos, adjetivos e outros advérbios. Por isso, são colocados em lugares específicos dentro das frases. Ou seja, ele vem verbo, objeto, mais advérbio. Depois ele vem advérbio, mais verbo, mais objeto. Certo? Em relação aos verbos principal, deve ser escrito anteriormente. Alana often stay home on Sunday. Alana frequentemente fica em casa aos domingos. Caso o verbo auxiliar não seja o to be, o advérbio deve ser posicionado depois do verbo que aparece na oração. Elton has never been to New York. Elton nunca esteve em Nova York. Caso uma mesma sentença apresente dois ou mais advérbios, deve-se seguir a ordem sujeito, verbo, mais os advérbios. Letícia sang beautifully at the party today. Letícia cantou lindamente na festa hoje, certo? Bom, esse foi um resumozinho do nosso parte de advérbios e finalizamos. Se vocês tiverem dúvida, vocês pegam as duas últimas aulas, né? E dos últimos vídeos, dá uma assistidazinha, certo? E faz a prática, tem que praticar, senão não vai memorizar aí, certo? Mas a gente finaliza por aqui. See you next class, ou next video, né? Bye bye for now. Stay home, stay safe.